Carregando. Retornando. Vamos ver se vai dar certo agora. Tá me ouvindo, Hélia? Tô ouvindo, Carla. Só a imagem que tá um pouquinho ruim. Tá um pouquinho, né? Mas tá dando para ouvir. Você faz print aí da sua, tá bom? Faz Tá print bom. da sua tela que aí eu faço aqui também. Tá. Muito bem. Acho que agora o áudio normalizou. A carga. Então podemos começar? Podemos, pessoal. Já entraram algumas pessoas. A Lu colocou, agora melhorou. Agora melhorou, né, Lu? Maravilha. Gente, olha só, sejam todos bem-vindos à nossa aula live. Hoje é um dia diferente que nós, a princípio, pensamos em abrir para os nossos alunos da turma do supermercado, mas também compartilhamos a divulgação no Instagram, a fim de que outras pessoas interessadas em ouvir as nossas orientações, receber aí algumas informações a respeito do assunto ética e estratégia de marketing na área do supermercado também pudessem ser prestigiadas. Então, é um imenso prazer poder estar aqui hoje com vocês e nós deixamos, obviamente, né, o espaço aberto para quem quiser colocar perguntas, suas dúvidas, conforme vocês acharem pertinente, tá joia? Então, neste momento, convido todos a prestarem bastante atenção ao que vai ser apresentado pela nossa convidada, a doutora Hélia Amorim. Vamos receber informações valiosíssimas e eu tenho certeza que vocês vão levar para toda a vida, tá bom? Então, muitíssimo obrigada por ter aceito o convite, doutora I. Fique à vontade aí para iniciar as contribuições da nossa live. Certo. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. A gente vai falar de uma temática bastante relevante para o contexto do marketing, para o contexto da ética e até mesmo para o direito dos consumidores, certo? Então, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês, a gente vai acompanhando aqui no DIAC, no chat, tá bom? E qualquer problema também vocês comuniquem a gente, por favor, em relação à imagem, em relação ao áudio, que aí a gente vai vendo aqui o que dá para melhorar, certo? Então, eu vou começar falando com vocês o primeiro tópico aqui acerca da temática que nós iremos abordar hoje, que seria o quê? O conceito de ética, né? Nós vamos falar um pouco da ética relacionada ao marketing e, primeiramente, trazer alguns conceitos para vocês. E o primeiro conceito que nós vamos trazer nesse momento é o conceito de ética, tá certo? Me apresentando mais uma vez para vocês, eu me chamo Hélia Amorim, sou formada em Direito e estou fazendo especialização em Direito do Trabalho Previdenciário e vou trazer um pouquinho mais a pegada do direito aqui para a nossa fala, certo? Que vai ser mais uma conversa. Então, pessoal, o que seria a ética? Em termos mais simples, para explicar para vocês, a ética é uma palavra que tem origem grega e significa ethos. A origem grega da ética, dessa palavra, é ethos. E o que significa ethos? Seria o modo de ser, caráter. Então, está relacionada, a palavra ética está relacionada ao conjunto de valores que norteiam o comportamento do homem na sociedade. E cada pessoa, como nós sabemos, tem o seu próprio código de conduta, vamos dizer assim. E esse código de conduta, essa ética, né, de cada pessoa, vem do seu contexto familiar, do seu contexto escolar, do seu trabalho. Então, esses vários meses em que a pessoa convive, eles trazem os seus valores, trazem os norteios que irão direcionar a conduta das pessoas e dos indivíduos diante da sociedade, certo? Então, o termo ética está relacionado a esse conjunto de valores que cada um de nós, utiliza para nortear o nosso comportamento dentro da sociedade, certo? Dentro do grupo social em que nós estamos convivendo, ok? Então, isso varia muito de grupo para grupo, mas geralmente em uma certa sociedade ou em certo grupo social, na sua família, no seu trabalho, você tem ali um padrão de comportamento, até porque o próprio ambiente exige que você siga determinados valores, certo? Então, todos esses valores que te moldam ao longo da vida, esses valores morais, vamos dizer assim, esse conjunto de valores morais que vão determinar o seu comportamento dentro de determinado seio social, ok? Então, isso não é diferente para o seu ambiente de trabalho, não é diferente para o seu ambiente familiar,
seu ambiente religioso, os vários contextos que o ser humano, que o indivíduo vai viver, vão nortear e vão, vamos dizer assim, formatar esse indivíduo e esses comportamentos que ele vai poder adotar dentro daquele grupo, né? Então, mais na frente, nós vamos até falar para vocês um pouquinho sobre o código, sobre os códigos de ética, né, que existem. Vocês, por exemplo, que, pelo menos a maioria, eu acredito, ou está trabalhando, ou já trabalhou em alguma empresa, já deve ter ouvido falar nos códigos de ética, né? Às vezes a própria empresa ele já fornece, no ato da sua efetivação, a partir do momento que você inicia a sua vida dentro da empresa, você precisa estar a par de um código de conduta que você deve adotar naquela determinada empresa. Assim como na sua casa existe aquele código que pode e que não pode ser adotado, mas de uma forma que geralmente não é escrita, nas empresas, pelo menos as grandes empresas, elas têm essa preocupação de formatar um documento em que elas irão dar diretrizes de comportamento para aquela empresa. Que tipo de comportamento você vai poder adotar dentro da empresa? É até uma recomendação que as pessoas relacionadas ao direito, ligadas ao direito, dão para os donos de empresa, para os gestores, porque isso é importante. Às vezes o colaborador adota determinado comportamento que não é bem visto, e às vezes ele não está ciente ou não foi formalizado de que aquele comportamento não é aceito naquele meio ou que aquela não foi a melhor forma de agir. Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Então, se a empresa fornece ali um código, que são as diretrizes que vão dizer o que pode ser feito e o que não pode ser feito, vai ficar mais fácil até da empresa fazer essa cobrança. Então, dentro do marketing, a gente vai ver que isso também existe, como em tudo na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter uma série de condutas e tem que condizer com a realidade que nós estamos inseridos, no meio no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente religioso, certo? Então, a ética seria isso, né? Basicamente isso, esse conjunto de valores que norteiam o comportamento humano dentro do grupo social, grupos que variam, né? Mas geralmente dessa forma, né? Você vai ter um conjunto de valores que vão e comportamentos que você vai poder dizer, que vão lhe auxiliar você entender o que é certo e o que é errado, o que eu posso e o que eu não posso fazer, certo? A Carla vai dar mais alguma contribuição para vocês e também vai trazer o conceito de marketing. Isso aí, pessoal. Primeiro nós vamos fazer esse momento introdutório para que vocês tenham uma noção do que cada uma dessas categorias representa em separado. E, no posterior momento, nós vamos juntar essas duas ideias para que, assim, vocês percebam que elas podem ser desenvolvidas, né, de forma positiva no ambiente empresarial, porém, precisa ser considerados alguns pontos, né? Eu não posso simplesmente aplicar as estratégias de marketing, que é o foco aí da nossa live, né, junto com a ética, sem considerar os riscos que ocorram caso eu não siga esse código de conduta, né, esse código de ética, que já é pré-estabelecido pelas empresas, ok? Então, para sintetizar, eu trouxe aqui alguns conceitos para vocês. O primeiro conceito a respeito do que é marketing, na visão do Peter Drucker, um famoso estudioso da área da administração, considerado um pai da gestão moderna. Ele fala que a área de marketing, ela remete a uma ciência. E ele faz essa associação dizendo que essa ciência, ela também é sinônimo de arte, a partir do momento que ela consegue explorar, criar e proporcionar uma série de valores, né, que venham a satisfazer as necessidades dos consumidores de forma geral. Considerando que ele traz essa abordagem mais moderna, é óbvio que, ao associar essa relação, né, de suprir necessidades à área de marketing, ele sabe que o resultado de tudo isso é sinônimo de rentabilidade e, ao mesmo tempo, de lucratividade. Uma organização que é renomadíssima no mundo e que traz também as bases do que vem a ser a área de marketing é a American Marketing Association, também conhecida como AMA, que é a Associação Americana de Marketing. E a AMA diz, né, em seus primeiros textos, que toda vez que se fala em marketing, nós estamos falando de uma atividade em específico, né, ou então um conjunto de instituições que trabalham desenvolvendo as ações de marketing, os processos de marketing, com a mesma finalidade que eu acabei de citar através do olhar do Drucker, que é criar, comunicar, entregar e oferecer trocas com valor que seja significativo para os consumidores, mas não só para esse público, tá? Mas também para os nossos clientes,
para os parceiros da empresa e para a sociedade como um todo. E aí, muitas vezes, vem aquela pergunta, que tipo de definição você acha mais interessante? Nós primeiro temos que lembrar o seguinte, a relação que se faz entre essa ideia conceitual do marketing e a sua prática, ela para justamente na proposta do desenvolvimento de processos. E aí vem mais um pensador, que é o Philip Kotler, trazer aí essas bases para nós em relação ao que é o marketing, dentro dessas duas perspectivas, que seria o marketing como processo, né, gerencial, e o marketing como um processo social. E aí, dentro dessa realidade, o que o Kotler nos possibilita, né? O que ele nos traz? Ele diz que quando eu olho para o marketing como um processo social, eu estou fazendo uma associação dessa área com a formação de grupos, com os desejos e as necessidades das pessoas, com aquilo que realmente vai criar atração, que vai chamar a atenção desses consumidores, desses clientes, ou demais sujeitos que já foram citados, para fins de efetivação das negociações dentro de uma empresa. Então, olhar para o processo social é perceber que as pessoas e seus respectivos grupos têm uma influência significativa na área de marketing. Por outro lado, o processo gerencial, ele já traz aí a proposta do marketing como uma ação que deve ser muito bem planejada, para que assim ela seja também muito bem executada, gerando uma série de positividades, não agora somente para as pessoas, mas também com esse olhar voltado para quem gerencia essas empresas, ou seja, determinação de preços, desenvolvimento de promoções, que é um dos assuntos também trabalhados na sala de aula do SENAC, a distribuição de ideias, a propagação daquilo que é positivo e que tende a chamar a atenção desses sujeitos que são consumidores, que são clientes. Então, o foco principal, além de criar, de propagar, de distribuir produtos, serviços e marcas, dentro da proposta básica do marketing, né, também apresentada pelo Marcos Cobra, que é um renomadíssimo estudioso da área de administração de marketing no Brasil, também, né, além de tudo isso, é gerar essa satisfação, que é o que a maioria das pessoas busca justamente porque nós somos seres insaciáveis. E aí, nessa perspectiva, eu gostaria também de compartilhar a seguinte proposta com vocês, já entrando aí na relação que há entre ética e marketing, vou já passar a palavra novamente para a nossa convidada, mas é preciso lembrar que a área de marketing, não só ela, mas em especial associada à área de vendas, é uma das áreas mais visadas, é uma das áreas que levantam um maior número de questionamentos éticos, justamente porque as suas práticas, né, os seus exercícios práticos, eles são históricos e eles estão o tempo todo sendo avaliados, estão o tempo todo sendo criticados, especialmente por causa da visibilidade que a área proporciona a tudo aquilo que a empresa de alguma forma queira promover, seja um produto em específico, ou uma linha de produtos, ou muitas vezes a própria imagem da empresa, do seu corpo colaborativo. E nessa situação, diante dessas circunstâncias, nós precisamos considerar dois aspectos que são bem interessantes. O primeiro aspecto é a característica dessa relação da ética e do marketing associada ao sistema capitalista. E aí essa relação nos traz a ideia de que quando eu trabalho um marketing vinculado à ética, eu tenho que ter toda uma cautela para promover positivos estímulos de materialização, despertados, obviamente, né, esses estímulos despertados pelo marketing, mas que diretamente venham a influenciar a tomada de decisão de consumo do nosso cliente. E aí você olha para essa primeira vertente e consegue perceber que realmente o estímulo da materialização, da aquisição, é algo super presumível quando se trata de marketing, mas relacionado à ética tem que ser feito de forma equilibrada, ou seja, sem causar nenhum tipo de dano, sem causar constrangimentos, sem causar prejuízos para as pessoas que estão recebendo aquela divulgação mediante o sistema capitalista. Por outro lado, uma outra situação que eu quero trazer aqui para vocês é o caráter prático do marketing associado aí a essa relação ética, que aí já traz um enfoque mais voltado àquilo que eu citei nos conceitos,
que é realmente precificar os produtos, é trabalhar com a propaganda, é desenvolver a publicidade, é aplicar o merchandising, uma série de estratégias de comunicação integrada de marketing que vão, com certeza, fazer toda uma diferença nesse contexto de como aplicar a ética dentro da área de marketing ou como aplicar a ética considerando as estratégias que eu posso desenvolver no cenário supermercadista, que esse é o eixo aí da nossa fala. Passo agora a palavra para a nossa convidada. Certo, pessoal. Isso mesmo que a Carla falou, né? Ela trouxe para vocês aí um conceito de marketing, tudo que engloba essa área, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem, né, Carla? Acham que marketing tem a ver só com propaganda, promoção, e na verdade o marketing é mais amplo do que tudo isso, certo? E aí a gente, dentro disso que a gente, dentro da nossa fala, a gente vai trazer para vocês essa relação entre marketing e ética. Porque, como eu mencionei no início para vocês, a ética, ela está presente, deve estar presente em todos os contextos, né? Todos os contextos exigem que nós pratiquemos certos comportamentos ou não. E todas as áreas também têm o seu código de conduta. Inclusive, eu trago aqui para vocês, e vocês, enfim, já podem ter ouvido falar, já devem ter estudado, que dentro do marketing existem os códigos de ética, né? Os profissionais de marketing possuem um código de ética que orientam as suas ações. Justamente pelo que a Carla falou, né? Porque é uma área muito visada, a área de marketing, né? Na área de negócios, dentro das empresas, dentro das organizações, justamente por ele que traz a visibilidade para as empresas, ele que promove a imagem das empresas. A área de marketing, o setor de marketing, os profissionais de marketing, que são os responsáveis por promover essa imagem da empresa. Então, isso é muito importante, porque, de repente, se eles praticam determinadas condutas que são duvidosas, condutas que são errôneas, que não respeitam a ética da sociedade, os comportamentos éticos que não estão de acordo com os comportamentos éticos, que as pessoas que estão inseridas naquele grupo, que estão inseridas naquela sociedade em que a empresa está ali colocada, se ela ferir esses padrões, esses comportamentos, já vai gerar uma imagem negativa perante os seus consumidores, né? E gera uma imagem negativa da empresa como um todo. Por quê? Porque o marketing está retratando ali a imagem daquela empresa. E esse marketing tem a ver com tudo da empresa, tudo que está relacionado à imagem. Principalmente o que é mais comum, que a gente mais tem contato, que são as propagandas, são as promoções, são as divulgações das empresas. Então, se esse tipo de divulgação, se essas propagandas, se essas promoções, elas não vão de acordo com o código de ética dessa área de marketing ou do grupo social em que a empresa está inserido, automaticamente vai gerar uma imagem super negativa e prejuízos financeiros para a empresa, pessoal. Porque, como nós vamos ver no próximo tópico, o setor de marketing precisa respeitar, além do código de ética que está inserido na sociedade, do código de ética da área de marketing, né, especificamente, o setor de marketing também precisa respeitar o consumidor, né, que é a figura mais importante para as empresas e que deve haver todo esse cuidado. Precisa respeitar o consumidor de que forma? Respeitando os direitos do consumidor. E esses direitos do consumidor estão inseridos aonde? No Código de Defesa do Consumidor, que é o nosso famoso CDC, né? Que hoje, inclusive, é obrigatório que todos os estabelecimentos comerciais tenham ali de forma visível e impresso o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 1990, que protege, que traz os direitos do consumidor e penalidades também, penalidades que essas empresas sofrem por desrespeitar esses direitos, né? E os consumidores, nós consumidores, estamos cada vez mais críticos, né? Cada vez mais bem informados. Então, nós temos cada vez mais cuidado e cada vez mais atenção em relação aos nossos direitos. Então, daí a importância de o marketing caminhar junto com a ética. Tanto a ética que está ali descrita no Código de Conduta dos Profissionais de Marketing, quanto a ética que está dentro, atrelada àquele grupo social que ele pertence. Porque, às vezes, certos comportamentos são admissíveis, vamos supor, aqui no Maranhão, é comum, é aceitável, e não são admissíveis e aceitáveis em estados da região sudeste, por exemplo. Então, muda, né, de região para região. Então, tem que haver essa adaptação
na forma de divulgação da empresa, na imagem que a empresa transmite, naquilo que é aceitável ou não é aceitável dentro daquele grupo que a empresa está inserida. Então, marketing e ética têm tudo a ver e caminham juntos. Inclusive, o marketing, nós sabemos, nós somos consumidores e como profissionais também, muitos de vocês trabalham em supermercado, sabe que há muitas vezes o marketing ele carrega uma certa imagem negativa. Negativa por quê? Porque as pessoas veem que essa área da empresa ela está preocupada, às vezes, em vender por vender, né? Em despachar o produto para o consumidor, garantir os seus lucros, e apenas isso. Muitas vezes as pessoas têm essa imagem, né? O que é muito negativo para a empresa, muito negativo para o setor de marketing, e isso precisa ser mudado. Então, isso já vem sendo trabalhado, essa questão da relação do marketing com a ética, essa discussão e esses estudos, eles são relativamente recentes, né? Remontam a mais ou menos 40 anos, mas já é uma preocupação que vem surgindo justamente em virtude dessa imagem negativa que, às vezes, os profissionais de marketing possuem, porque as pessoas têm essa noção de que o setor de marketing apenas quer vender por vender. Então, não se preocupa. Será que aquele é o melhor produto para aquele consumidor? Será que aquela promoção que eu estou divulgando, será se realmente ela está sendo mais vantajosa? O preço está sendo mais vantajoso ou se houve um aumento e depois uma diminuição só para promover o produto? Porque nós sabemos que muitas vezes isso acontece. E isso não pode acontecer. Por quê? Porque isso configura lesão aos direitos do consumidor e pode acarretar, sim, indenizações, como nós vamos ver no próximo tópico, que é a relação de marketing com o Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, eu vou entrar nesse próximo tópico. Se a Carla quiser falar mais alguma coisa relacionada a isso, deseja falar mais alguma coisa, Carla, antes de a gente entrar no próximo tópico? Só fazer uma relação já, né? Já estamos, na verdade, debatendo sobre esse próximo tópico, para dizer que a ética no marketing, ela parte do pressuposto de que a mesma ela não pode existir sem que exista, né, a ética nos negócios. Existe essa relação que é muito forte entre ambas as áreas, e para que realmente se estabeleça essa ética na área de marketing, as empresas elas precisam ter um conhecimento muito vasto acerca do que é o marketing, de quais estratégias elas podem utilizar dentro do seu negócio, aquilo que elas não devem aplicar, especialmente porque se elas aplicarem de forma equivocada, elas têm consciência que podem trazer danos aos seus consumidores, que você já sinalizou, é o público-alvo, independente de qual seja esse público, mas é o trecho, né, o foco do trabalho de qualquer empresa, realmente focar no seu consumidor, verificar quem são as pessoas que estão ali frequentando, consumindo, adquirindo os produtos das empresas. Então, quando nós falamos aí dessa relação entre ética e marketing, esse pressuposto, ele solicita um conhecimento mais consistente a respeito do que é o marketing, né, por parte das empresas, qual a abrangência do marketing, quais são as limitações do marketing, para que assim ela consiga aplicar a ética de forma mais coerente. Lembrando que toda aplicação ou associação que você faz de uma área com a outra requer um planejamento. Então, montar um plano estratégico de marketing para que nesse plano sejam definidas as posturas, as normas éticas que vão reger ali o meu meio empresarial é de suma importância, porque acaba vinculando não só as bases da empresa, mas fortalecendo a missão da empresa e a visão que ela tem para aquele mercado onde ela hoje está atuando. Então, essa relação ela é muito importante. Devolvo a palavra para que assim você possa fazer as considerações a respeito da relação entre ética e marketing. Certo, pessoal. Então, nós vamos dar continuidade, entrando mais profundamente nisso que eu acabei de comentar com vocês, que é a relação de marketing com o Código de Defesa do Consumidor, que nós vemos aí diariamente, muitas vezes, principalmente quando nós vamos aos supermercados. Os supermercados casou direitinho aqui com a nossa temática, porque é o tipo de empresa em que isso fica mais visível. Por exemplo, eu vou trazer para vocês a situação de preços divergentes, propaganda enganosa e abusiva, que às vezes acontece dentro do supermercado, e a gente percebe, não só dentro do supermercado, como dentro de outros tipos de empresa, mas às vezes no supermercado fica mais visível esses casos. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ao supermercado
E aí lá na prateleira, né, nas gôndolas, você está olhando, vendo o preço dos produtos, as pessoas têm todo aquele cuidado quando elas vão ao supermercado, né, de escolher aquele produto que tem mais qualidade e às vezes aquele produto que é mais barato, né? Muitas pessoas às vezes se preocupam mais com a questão do preço. Então vai lá, olha a prateleira, escolhe o seu produto. E o que que acontece muitas vezes? Muitas vezes os preços, dependendo da empresa, os preços não estão ali disponíveis de todos os itens. Às vezes você vê que tem o preço de uma determinada marca para aquele produto, vamos supor que é um leite. Então, o leite X tem ali o preço direitinho, está descrevendo facilmente. O leite da marca Y está ali também na prateleira, mas não está visível o preço. E qual que é a implicação disso, gente? O setor de marketing precisa se preocupar com isso, porque é o que cuida, né? Dentro da empresa, às vezes, muitas vezes, das etiquetas, de como que elas vão ser formatadas e colocadas ali no item. Claro que é todo um trabalho em equipe, mas às vezes isso fica mais atrelado ao que é o marketing da empresa, né? Porque tem a ver com a imagem dos produtos e a imagem dos preços, enfim, que vão ser colocados. E o setor de marketing precisa se preocupar com isso, principalmente nos supermercados, que é onde as pessoas vão muitas vezes diariamente. Então, o que acontece com a implicação disso? Se tem, você vê ali um item, lá na prateleira, nas gôndolas, você percebe os itens e você vê que está faltando o preço de alguns, né? Tem o preço de uma marca determinada para aquele item, mas para outra marca não tem. Então, o que pode acontecer, pessoal? Se o consumidor que está ali para comprar, que é a pessoa ali mais importante, precisa ter acesso à informação e a empresa não colocou, o que o consumidor pode exigir que o CDC ampara perfeitamente? Ele pode exigir que, a levar aquele item, por exemplo, aquele leite que está sem o preço, pelo valor mais baixo daqueles que estão mais próximos. Então, por exemplo, às vezes era uma marca que até custava mais caro, mas como o supermercado, as pessoas do marketing, as pessoas ali que são responsáveis por precificar os itens, não tiveram aquela atenção de colocar o preço e as etiquetas de preço de todas as marcas, o consumidor pode levar o item pelo preço do mais barato. Então, às vezes era um leite que ia custar R$5, ele o mais próximo que ele visualiza, o preço mais próximo dos itens que estão ali é R$3. Então, o consumidor vai ter direito a levar o item que, às vezes, poderia ser mais caro, por um preço mais baixo, simplesmente porque a empresa, o setor de marketing e os demais colaboradores não tiveram a atenção de precificar o item. E, às vezes, a gente vê muito isso, principalmente em empresas menores. Empresas maiores, às vezes, têm esse cuidado mais, né? Tem mais esse cuidado de colocar o preço de todos os itens. Então, uma outra situação muito comum relacionada a preços divergentes é a diferença de preços. Isso que é o mais comum em supermercados. Eu já passei por isso, eu acho que muitos de vocês também já devem ter passado por isso. Vocês podem até colocar assim aí nos comentários, quem já tiver passado por isso, de na prateleira você ver um produto com preço X, né? Às vezes um preço mais barato, e quando você vai ao caixa pagar, você verifica que ali no cupom fiscal vai sair um preço mais alto, mais elevado. E às vezes isso acontece muito em que momento? Em promoções, quando eles fazem diminuir o preço dos produtos e às vezes não tem aquele cuidado de fazer a atualização de todos os itens no sistema, aí você vai pagar e de repente não está ali o preço atualizado, o preço menor. E o que é que o CDC garante para o consumidor nesses casos? Que o consumidor leve pelo preço mais baixo. O consumidor tem o direito. Então, você como consumidor tem esse direito. E você como funcionário, às vezes, de supermercado, também se vocês forem funcionários aí de supermercado, também podem se manifestar, colocar isso nos comentários. Você como funcionário tem que ter esse cuidado. Então, às vezes, se você está ali atuando, muitos de vocês como aprendizes, vocês verificam que houve essa divergência ou que vai haver uma promoção, pode até alertar os seus colegas, o pessoal que é encarregado do marketing, de precificar os itens, para ter esse cuidado. Será que houve essa atualização no sistema, que eles tiveram cuidado de precificar todos os itens? Então, isso tem que ser muito bem observado. E também pode acontecer o contrário. Às vezes, você pegou um item que lá na etiqueta continha um preço mais elevado e quando você vai passar no caixa eletrônico, sai um preço mais baixo.
Então, foi algum erro no sistema, foi alguma atualização que não ocorreu. Então, se você é um consumidor atento, se vocês forem atender um consumidor atento, se vocês estiverem na fibra do consumidor e você observar que houve essa divergência, primeiro que muitas pessoas não vão nem se manifestar nessas horas, né? Vai só deixar passar ali no caixa eletrônico e não vai querer pagar mais caro. Mas, às vezes, é uma pessoa que quer falar, não, mas o preço estava diferente. Na verdade, elas se manifestam quando elas estão se sentindo lesadas, né? Isso, quando elas se sentem lesadas, aí elas se manifestam. Quando elas se sentem beneficiadas, a maioria das pessoas acaba fugindo dessa perspectiva ética, que obviamente, né, está ali, ó, dentro das nossas raízes, da nossa personalidade, né, a composição da nossa moral, e na prática elas acabam não sendo tão éticas quanto elas gostariam que a empresa fosse com elas, né? Então tem muito essa contrapartida não tão interessante. E fazendo aqui uma complementação da sua fala em relação a preço, o que eu consigo compreender também? Que preço é hoje a base, né, para que a empresa consiga atingir os seus objetivos financeiros. E é um dos elementos do mix de marketing, relembrando aqui para os nossos alunos, que são produto, preço, praça, promoção, é um dos elementos que norteia esse trabalho de marketing. Tanto que nós já falamos que as bases do marketing, pelo viés gerencial, gira em torno justamente desse processo de precificação bem feita. Então, se eu quiser, de alguma forma, chamar a atenção do meu cliente e garantir esse senso ético de forma mais efetiva, né, que o cliente perceba que realmente eu sou uma empresa idônea, que eu não estou agindo de má fé, eu preciso ser honesta ao máximo enquanto empresa com esse público que está frequentando o meu estabelecimento, colocando as etiquetagens, não havendo disparidade entre essa identificação do preço dos produtos. Então, eu preciso realmente ter uma equipe muito bem preparada. A doutora Elia falou pontualmente sobre isso. Uma equipe que esteja super atenta a realizar esse exercício que é diário dentro do supermercado. Se hoje você vai ao supermercado, muitas vezes o preço é um. Se daqui a pouco você vai, muitas vezes mais tarde, à noite, você já percebe que o preço é outro. Então, realmente, é um exercício árduo, mas que vale muito a pena ser trabalhado, desde que eu tenha uma equipe preparada para isso. Aqui tem uma pessoa falando, a Leila, dizendo... Mas quando o valor é menor, às vezes dobra a quantidade do produto a ser levado, né? Aí é uma relação de consumo, né? Uma relação de consumo que acaba surtindo bastante o efeito das estratégias de marketing. Na verdade, ocorre devido a esse fortalecimento das ações de marketing, né? Eu tenho um preço menor e aí eu acabo sendo mais atraído, tendo a minha atenção mais direcionada para aquele determinado produto. Nós vamos já falar sobre essas estratégias. Quais estratégias de marketing nós poderemos encontrar no supermercado? Pode continuar. Muito pertinente a sua colocação, Leila, né? Foi importante ela ter falado, por quê? Porque isso é possível sim, né? Ela falou sobre a questão de dobrar o tempo que você vai levar. Às vezes, se o supermercado faz parte, inclusive no Maranhão, existe, né, essa parceria entre o PROCON, por exemplo, e a Associação de Proprietários de Supermercados. Se o supermercado estiver fazendo parte desse termo, desse acordo, em que consiste esse acordo? O consumidor foi até o supermercado, na prateleira existia ali um preço mais baixo, quando eu fui ao caixa fazer o pagamento, contabilizou um preço mais alto. Se o supermercado estiver fazendo parceria, tiver assinado esse termo junto ao PROCON, por exemplo, do seu estado, e tiver aceitado e acordado que, caso isso aconteça, o consumidor terá direito a levar um item a mais de forma gratuita, isso já aconteceu, o consumidor pode fazer essa cobrança. Só tem que ficar atento que a rede de supermercado que você está comprando assinou esse termo e faz parte desse termo, certo? Porque às vezes, se não fizer, vai simplesmente passar pelo preço menor, tá? A obrigatoriedade em regra é só de ele passar o item pelo preço menor. Porém, se ele também fizer parte desse acordo, tiver assinado esse termo de cooperação aí junto ao PROCON, ele vai poder sim, vai ter, na verdade, que disponibilizar um outro item, o mesmo item de forma gratuita para o consumidor, certo? Então, isso que a Lila falou está correto, só tomar esse cuidado de saber. Às vezes, é um supermercado maior, provavelmente faz parte, sim, dessa parceria, certo? Então, a importância de a gente ficar atento e os colaboradores do supermercado também ficarem atentos, certo, gente? E uma outra situação que também pode acontecer, que não pode acontecer
acontecer, na verdade, mas que às vezes a gente vê aí nas empresas, é a questão da venda casada. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Venda casada, gente, é expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que seria a venda casada? Seria o condicionamento. Você só pode levar o produto X se você levar o produto Y junto. Isso não é permitido, isso é proibido. Geralmente a gente tem mais visibilidade desse tipo de cenário. Quando a gente vai ao banco, por exemplo, que você vai pegar um empréstimo, e aí esse empréstimo está condicionado à venda de um seguro, né? Você já deve ter ouvido falar. Ou você vai comprar um computador e a venda desse computador, aliás, quando você paga esse computador, você já está pagando também pelo software, que é o Windows, geralmente é o Windows, sendo que você poderia optar por comprar um mais barato ou pegar um gratuito. O Linux, por exemplo, que é gratuito. Então, isso também é proibido, é discutido. Isso, da questão dos computadores, ainda é muito discutido porque se atrela à venda casada. E essa questão dos empréstimos e, às vezes, outros tipos de situação. Você tem um item no supermercado e você condiciona a venda desse item ou desconto desse item à aquisição de um outro item, isso não pode ser feito, porque isso é venda casada e é expressamente proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Algum de vocês já passou por essa situação? Pode ser que sim, né? Se vocês já tiverem passado, quiserem relatar aí nos comentários, depois a gente comenta, tá bom? E outra situação, gente, que é muito, muito comum e o setor de marketing tem que se atentar muito, porque isso tem gerado grandes prejuízos para empresas grandes, empresas pequenas, é o aspecto da propaganda enganosa e propaganda abusiva, certo? Que também estão previstos ali no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Depois, se vocês quiserem dar uma lida. E esse artigo, ele veda expressamente, ele proíbe expressamente a prática de atitudes assim pelo setor de marketing, que são as propagandas enganosas, que eu acredito que também muitos de vocês já podem ter passado por isso. E o que seria uma propaganda enganosa, segundo o Código de Defesa do Consumidor, pessoal? Seria qualquer tipo de propaganda que leve o consumidor a erro. Ou seja, você se enganou, porque não tinha como não se enganar da forma como aquilo foi veiculado. Então, no setor de supermercado, na área de supermercados, é muito comum, às vezes, você vê o quê? Pague 2, leve 3. Né? Aquelas promoções que divulgam, que se você levar 2 itens, você vai levar um a mais. Seria melhor você levar daquela forma do que você levar, por exemplo, só um separadamente, porque sai mais caro. Por isso que o consumidor tem que ser bem atento, e o setor também de marketing, os demais funcionários da empresa de supermercado, tem que ficar atento, porque às vezes o preço que você está pagando ali é mais desvantajoso do que você fosse levar o item separadamente. Isso acontece bastante. Ou às vezes é igual. Então, o consumidor, se for um consumidor atento, ele vai perceber que ele está sendo enganado, certo? E isso pode levar a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano pelo responsável pelaquela divulgação e também pode acarretar indenizações. Por quê? Porque o consumidor está sendo enganado e isso não pode acontecer de forma alguma. Ou às vezes um item fala que o peso é X, na verdade o peso não é aquele. A quantidade disponível daqueles itens naquele pacote não é a quantidade que está descrita ali na sua embalagem. Então, tudo isso tem que ser observado, porque tudo isso configura propaganda enganosa, que vai acarretar prejuízos financeiros para a empresa, porque o consumidor tem direito, sim, ali, expresso no Código de Defesa do Consumidor. E dentro desse contexto de propagandas, também existe a propaganda abusiva, que eu creio que ainda é pior, a propaganda abusiva. Porque a propaganda abusiva é aquela que traz algum tipo de discriminação dentro da sua veiculação, principalmente realmente propagandas, né, que a gente vê de grandes empresas, às vezes o próprio supermercado, mas o setor de marketing tem que estar sempre atento. Qualquer tipo de discriminação, incitação à violência, qualquer tipo de situação, principalmente em relação às crianças, que gere algum engano para a criança. Então, para dar um exemplo para vocês, que eu estava vendo, né, estava lendo sobre o assunto e vi que bem interessante, por exemplo, uma grande empresa de fast food, aqui internacional, ela veiculou da seguinte forma uma propaganda: se você consumir o produto X, você vai levar um brinquedo junto, e aí, consumindo mais e mais, você vai ter uma coleção daquele determinado brinquedo, né? Então, isso levava a criança a se sentir... E a propaganda, gente, para piorar, ela mostrava ali, como a gente vê em muitas propagandas, né? Que a criança se tornaria mais feliz tendo aquele brinquedo, se ela completasse a coleção, ela seria uma criança mais feliz, mais satisfeita. A propaganda mesmo trazia essa ideia.
Então, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade, uma associação ligada à defesa das crianças, fez essa representação contra essa empresa, junto ao PROCON, e foi constatada, a empresa teve que pagar indenizações, né, indenizações para todas as pessoas que se sentiram lesadas, porque trouxe essa mensagem, induziu a criança, porque era voltado para crianças, a achar que ela seria mais feliz com aquele brinquedo, então ela queria ter todos, consumir todos os produtos para conseguir completar a sua coleção. Então, o supermercado, muitas vezes, vende várias marcas e grandes marcas, tem que ter atenção em relação à marca, ao produto que está entrando dentro do contexto do supermercado. Porque o supermercado, né, vende vários tipos de produtos. E, às vezes, se ele não tiver atenção, um tipo de propaganda que ele vai ajudar a veicular dentro do seu supermercado, ele também pode ser responsabilizado porque ele está vendendo aquele item. Então, tem que ter todo esse cuidado e essa atenção em relação ao setor de supermercados e em relação a todos os outros tipos de empresas, em relação à propaganda enganosa, para não enganar o consumidor, propaganda abusiva, para não trazer nenhum tipo de equívoco, nenhum tipo de divulgação que venha a lesar, que venha fazer a pessoa se sentir lesada, porque às vezes se você se sentir discriminado com aquela propaganda, você também vai poder fazer uma representação junto ao PROCON, por exemplo, o juizado especial, contra aquele supermercado, contra aquela empresa. Então, as pessoas que trabalham no marketing do supermercado, que trabalham como um todo na empresa, precisam ter essa atenção, porque para não sofrer grandes prejuízos, certo? Então, tanto com a venda casada, propaganda enganosa e abusiva, quanto o nosso primeiro tópico, que foram os preços divergentes, que é o mais corriqueiro dentro dos supermercados. Você quer fazer algum comentário, Carla, sobre isso? Sim, só fazer uma ressalva, né, que no caso foi citado aí o código, no caso 37, né, o código número 37 de defesa do consumidor. O artigo. O artigo, né, 37 do código, na verdade, 37. Ele fala justamente sobre essa disparidade que pode acontecer em relação às características dos produtos, os preços, que é um dos pontos que eu estou vendo que o pessoal está colocando muito. Principalmente em relação a essa questão da Black Friday, que você, se fizer um acompanhamento, foi até um assunto que nós conversamos em sala de aula, se você fizer um acompanhamento temporal do preço de um determinado produto que você tem interesse em comprar, e você perceber realmente qual vai ser o valor, né, o preço divulgado desse produto no período da Black Friday, você vai perceber uma série de inconsistências. E aí esse artigo, ele traz algumas orientações dizendo que pode ocorrer mediante as características do produto, essa disparidade, o cliente tem que ficar atento. Pode ser referente às garantias do produto também, ele precisa ficar super antenado. O preço do produto é o fator mais crítico, como já foi citado. A quantidade de produtos que vem, muitas vezes você percebe que lá na embalagem tem aquela descrição de que tem 1 quilo, só que muitas vezes você vai pesar e percebe que na verdade tem 700 gramas, e aí a diferença é muito grande. Isso também é um fator que gera, né, essa divulgação enganosa, essa propaganda enganosa, e o risco que muitas vezes pode trazer para a vida do consumidor. Então, um exemplo aqui dentro do artigo que também é trazido, que existem várias formas de nós tratarmos a propaganda enganosa, trazendo ela para o olhar da publicidade. Então, quando ela é uma publicidade mais comissiva, é como a doutora Elia já sinalizou, o cliente ele é induzido ao erro, né? Ele é direcionado a esse erro. Já quando ela é omissiva, ele acaba sendo induzido ao erro mediante uma não informação passada pela empresa. Por exemplo, ele vai consumir um determinado produto e ele não pode consumir produtos que tenham glúten. E aí, nessa embalagem, não houve qualquer tipo de informação que fale a respeito disso. Então, nós podemos, isso não só na área supermercadista, mas em qualquer área, nos deparar com essa realidade. Então, é de suma importância que o consumidor ele esteja super atento, ele questione, ele realmente busque informações a respeito não só dos produtos, mas da realidade, da conduta daquela empresa, porque a partir dali ele vai decidir se vai se fidelizar à mesma ou não. Exatamente, Carla, porque não só, como a Carla disse, não só por meio de ações comissivas, mas omissões também. Se você omitiu informações que são valiosíssimas para o consumidor final acerca daquele produto e que vai causar um prejuízo,
Então, o consumidor vai ter todo o direito de pleitear uma indenização contra aquela empresa, contra aquela marca, que deixou de passar informações importantes. Também em relação a produtos tóxicos, que às vezes não está ali expresso, que o tipo de problema que ele pode ocasionar, certo? Então, tem que ter todo esse cuidado. Bastante atenção, né? Principalmente para o setor de marketing e também o supermercado, que é um local que as pessoas vão diariamente. Diariamente você vê dezenas e dezenas de pessoas, principalmente empresas maiores aqui na cidade, e essa semana mesmo eu vi uma consumidora em uma empresa determinada aqui da cidade reclamando disso, né? Tinha um preço X na etiqueta e no caixa tinha um preço divergente. Então tem que ter toda essa atenção. Então, pessoal, a gente vai entrar aqui num outro tópico muito importante, que é justamente o papel social do marketing, não é isso, Carla? Deu para perceber aqui ao longo da nossa fala qual é esse papel, né? Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso, porque o marketing tem sim um papel social, né? Que é justamente de trazer informações corretas para as pessoas, não induzir as pessoas a erro, porque isso pode ocasionar não só prejuízos para os consumidores, como também prejuízos financeiros para a empresa muito altos, né? Porque geralmente essas indenizações relacionadas a lesões ao consumidor são na casa de milhões de reais aí, dependendo do tipo de lesão que foi feita, né? Ainda mais essas propagandas que são em grande escala, na TV, são divulgadas em TV, em rádio, que afetam aí milhares e milhares de pessoas, tá? Ou milhões, né? Se for a nível nacional. Então, existe esse papel social do marketing, que aspecto? É necessário que os profissionais de marketing se questionem esse produto, essa propaganda, essa promoção, como a Carla acabou de falar do Black Friday, né? Esses preços, eles realmente são mais vantajosos? Houve o quê? Um aumento e uma posterior diminuição para você acabar tendo o mesmo lucro e não oferecer ali uma vantagem para o consumidor final. Então, é de se questionar. Os profissionais do marketing têm que sempre fazer esses questionamentos, né? Eu coloquei todas as informações, eu veiculei todas as informações importantes ali na embalagem, na propaganda. Outra situação muito comum, gente, quando um supermercado ele veicula uma determinada promoção, a gente conhece aí, não vou citar o nome da empresa para não fazer propaganda, mas a gente conhece aí grandes supermercados aqui da cidade, que tem aqueles dias X da semana, que é propaganda de fruta, que é promoção de frutas e verduras, outra dia da semana que é promoção de carnes. Então, quando um supermercado veicula essas promoções, ele tem que ter o cuidado de ter estoque suficiente para atender a demanda daquelas pessoas. Se forem 100 pessoas comprar, tem que ter para as 100 pessoas. Se forem 1.000 pessoas comprar, vai ter que ter para aquelas 1.000 pessoas. Do contrário, ele vai acabar tendo que ressarcir o consumidor. Por quê? Porque ele fez aquela promoção e a parte da promoção, ele fez a propaganda daquela promoção, informando que tinha disponível, que era para ser o dia todo, a não ser que ele informe quantidade limitada, que a gente vê muitas vezes, quando a gente está navegando na internet, às vezes você vê uma promoção de uma loja de roupas, vamos supor, e lá diz quantidade limitada, tantos itens disponíveis para compra, a não ser que ele informe. Mas, por exemplo, essas grandes empresas que a gente vê aí divulgando essas promoções, elas não informam justamente porque elas estão se comprometendo a fornecer ao longo daquele dia X de promoções quantidade suficiente para quantas pessoas forem até lá comprar. Se forem 10, tem para as 10. Se forem 100, tem para as 100. Se forem 1.000, tem para as 1.000. Então, o pessoal do marketing tem que ter essa consciência e fazer realmente uma promoção que esteja de acordo com a realidade, né? Vou até indicar uma leitura para vocês, se vocês tiverem interesse, que é uma parte mais crítica desse setor de marketing, né, que é tão importante para a vida das empresas, que é o livro Vida para Consumo, do autor Zygmunt Bauman, que é uma obra muito interessante que faz essa crítica em relação ao consumo, em relação a como que o marketing é feito, porque muitas vezes o que a gente vê? Que o marketing, o setor de marketing, se preocupa apenas em gerar aquela expectativa para o consumidor, independente da classe social a que ele pertence. Então, as campanhas de marketing, as grandes campanhas de marketing, elas são voltadas de forma indiscriminada para as pessoas. Então, se você tem dinheiro para comprar, você vai e compra. Se você não tem, você fica com aquele desejo, com aquela sensação de infelicidade, por você não ter o dinheiro suficiente para comprar aquele item, aquela marca. Então, é uma crítica que é feita. Quer falar alguma coisa, Carla? Quero. Estou levantando aqui a minha mãozinha, ó. Agora que eu percebi.
Não, mas foi agora mesmo que eu levantei. É só para fazer essa complementação ao que você já trouxe a respeito da obra do Bauman, sinalizando que a propaganda ela realmente tem esse cunho. Estamos falando de promoção, estamos falando de marketing, mas se vocês observarem a propaganda como a base, né, histórica das primeiras divulgações, vocês vão perceber que essa é uma das estratégias ou ferramentas promocionais mais antigas que existem, é propaganda e publicidade. E aí, quando se trata da propaganda, dentro dessa fala que a doutora Hélia colocou, o que nós vamos perceber? Que ela é uma comunicação impessoal, então não existe, muitas vezes, um direcionamento. Eu quero atingir as massas, eu quero utilizar dessa estratégia para vincular os meus produtos, as minhas linhas de produtos, a imagem da minha empresa, em todos os possíveis meios de comunicação. E, consequentemente, qual é a tendência de você trabalhar bem a propaganda? É você saber que você não vai pagar caro, porque é caro, você não vai pagar caro para falar mal da sua empresa, é óbvio, né? Então, você vai utilizar essa ferramenta promocional, que é super estratégica, para promover ainda mais as positividades que hoje você está tentando entregar no mercado. Então, é muito interessante quando nós conseguimos ter esse olhar aí voltado para o não direcionamento, muitas vezes, quando eu quero generalizar, quando eu quero atingir as massas, ou também quando eu faço algo mais específico, quando eu direciono a minha propaganda a um período sazonal, que é algo que nós estudamos em sala de aula, período de férias, vamos imaginar aí o momento que nós estamos vivendo. Se fosse em outros tempos, como que estaria aí o supermercado? Cheio de merchandising, né, a respeito do período verão, Rio Balsas, com uma série de produtos vinculados a sol, a rio, a acampamento, porque realmente é a época que nós estamos hoje participando. E, por outro lado, o cuidado que as empresas têm que ter é com a publicidade que é gerada mediante o trabalho realizado por assessorias de imprensa, pelos jornalistas que querem matéria. Então, é muito importante que as empresas tenham sempre uma atitude ética, um comportamento ético direcionado às suas estratégias de marketing, justamente porque quando elas não divulgarem algo positivo, quando elas desconectarem dessa proposta, pode ser que a imprensa chegue até o seu estabelecimento e perceba inconsistências e divulgue essas inconsistências para o público em geral. Aí você vai perceber que aquele esforço de marketing que foi desenvolvido, as estratégias promocionais, o marketing de relacionamento que você, enquanto empresa, está construindo com os seus clientes, acaba caindo tudo por terra por pequenos deslizes vinculados a produtos vencidos, a preços não identificados com clareza ou qualquer outro problema. Tá joia? Então, queria só fazer essa consideração. Exatamente, gente. Então, a gente sabe que as empresas, enfim, precisam realmente se utilizar muito do setor de marketing, claro, com certeza. Mas o que a gente fala aqui é para tomar esse cuidado, né? Você saber a forma correta de divulgar os seus produtos. Se é uma promoção, você saber se realmente aquela quantidade é ilimitada ou limitada. Se for limitada, informar o consumidor. A Cara até colocou aqui, acabou de colocar o comentário, dizendo que uma das maiores frustrações dela é ver uma promoção de determinado item, ir até a empresa e chegar até a empresa e não existir mais aquele item. Então, o que fazer nessas horas? Se a empresa tiver divulgado que a quantidade era limitada, ou seja, não tinha itens assim infinitos disponíveis ao longo daquele dia inteiro, tá tudo bem. Agora, se a empresa não tiver feito essa divulgação dessa informação, a Cara poderia se direcionar ao PROCON sim fazer uma representação contra aquela empresa, ou exigir que aquele item seja vendido por o preço que foi divulgado, porque né, não foi divulgado pela empresa naquela determinada propaganda, no meio de publicidade, que existia uma limitação, então ela teria todo esse direito, sim, de fazer essa exigência ou mesmo uma reclamação junto ao PROCON, porque a sua expectativa não foi atendida. E aí, muitas vezes, diante dessa perspectiva, pode ser que não seja só o problema da Caira. Se nós pararmos para raciocinar, pensando aí no marketing viral, nós vamos perceber que divulgações que ocorrem de forma errônea, elas são propagadas com uma intensidade incomum, justamente porque associada a essa estratégia de marketing viral, que pode ser utilizada por um lado positivo,
você também tem ali atrelado o marketing digital. Então, se eu não tomar cuidado com as minhas propostas, com as minhas ações, com aquilo que eu estou divulgando dentro da minha loja, essa divulgação que era para ser positiva pode viralizar de forma negativa, atingindo o maior número de pessoas, pessoas muitas vezes nem só da nossa localidade, pessoas até de outros estados, de outros países, que é o que a gente mais vê hoje em dia, devido ao excesso de ferramentas que potencializam o marketing digital. Então, veja que são estratégias que a sua essência, para fins de momentos empresariais, né, de trabalhos empresariais, a sua essência é boa, porque se bem trabalhadas, se bem aplicadas, tem resultados positivos, mas se eu não souber trabalhar essas nuances, essas questões que estão sendo colocadas pela doutora Hélia, nós, consequentemente, também podemos verificar o lado ruim dessa moeda. Com certeza, pessoal. Então, deve haver todo esse cuidado, entender a importância do setor de marketing e o impacto que ele pode causar dentro da empresa, né? O impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, precisa ter os profissionais dessa área, os profissionais de marketing, nós, enquanto consumidores, né? Precisamos ter toda essa atenção para não haver esse tipo de deslize, que realmente pode acarretar uma imagem muito negativa para a empresa, né? Então, algo bem simples, às vezes, que poderia ser facilmente detectado pelo setor de marketing, que é realmente o responsável por essa parte de divulgação da empresa, essa parte de propaganda, promoção, publicidade, às vezes, por uma falta de atenção, falta de cuidado, às vezes uma ganância muito forte em divulgar daquela determinada forma, acaba incorrendo em erro e trazendo prejuízos para as empresas. Quer falar mais alguma coisa, Carla? Não, as minhas contribuições já foram encerradas. Não sei se você vai colocar mais alguma situação, se tem alguma pergunta, porque nós já estamos nos direcionando para o encerramento da nossa live, gente. A Cara tocou aqui no ponto do vencimento, né, dos itens. Isso mesmo, cara, só para comentar aqui, para finalizar com o comentário dela, né, tem que ter atenção também, porque se você vende um produto vencido, gente, eu já encontrei várias vezes, e em supermercados grandes, produtos de alimentação vencidos. Então, o que é que acontece? O consumidor, ele pode ser indenizado, por exemplo, se ele consumiu aquele produto e não percebeu que estava vencido e acarretou algum problema de saúde, ele pode pleitear uma indenização grande contra aquela empresa, certo? E também tem o direito, claro, de repente, se ele comprou o item, não percebeu que estava vencido e só depois ele percebeu. Ele tem o direito, isso está amparado no Código de Defesa do Consumidor, de receber um outro item da mesma forma, no prazo de validade, de forma gratuita, certo? Então, tem que ter esse cuidado e essa atenção, porque essa questão da validade também é muito importante, principalmente para os supermercados, que vendem itens de higiene, vendem itens de alimentação, aí o tempo todo, certo? Maravilha. Algum questionamento, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de perguntar mais? Se não, vamos então agradecer a participação da nossa convidada ilustre, com todas essas contribuições maravilhosas, dizer que foi um prazer tê-la conosco nessa aula live de hoje e, desde já, deixar o convite aberto para próximos encontros, não só com ela, mas com todos vocês que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite, pessoal. Carla, agradeço muito. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês, esclarecendo essas dúvidas, né, que são comuns, principalmente para pessoas que trabalham em supermercados, em outras empresas. Surgem essas dúvidas e às vezes a pessoa não para refletir sobre os impactos das ações de marketing, e isso é muito necessário, certo? Então, agradeço a participação de todos, as pessoas que estiveram presentes até o final, que comentaram, participaram, e com certeza reforçar o convite para as próximas lives que a Carla vai promover, certo? Então, abraço a todos vocês, muito obrigada pela participação. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Vamos tirar o print, Carla. Sorridentes aqui, antes de sair. Vamos fazer o print sorridente. Bora, print. Se vocês também quiserem tirar print, pessoal, e postar, enfim, a gente vai fazer aqui, colocar um sorriso aqui, tá? As duas saíram ajeitadas.